É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora da menor motivação dos trabalhadores nos empregos. Eu converso com Paul Ferreira, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, ESP, sobre a pesquisa Engaja SA. Professor Paul, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, obrigado pelo convite. Bom, vamos falar da segunda edição da pesquisa Engaja SA, que é da Escola de Administração de Empresas de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, parceria com a Flash e o Talenses Group. E mostra o baixo engajamento dos trabalhadores nas empresas. Eu queria até citar, 7 de cada 10 não se sentem engajados. E eu queria saber quais são os fatores que comprometem esse engajamento. Houve uma mudança muito pequena em relação à pesquisa do ano anterior, foi de 40% para 44%, isso na média, né? O que motiva essa situação? Sim, acho que de fato houve uma melhora, mas ela não é muito significativa e engajamento tem muito a ver com, obviamente, o indivíduo, mas também a organização e o contexto. Mercados de trabalho têm influências em termos de níveis de engajamento. Então, eu acho que na média é um alerta muito grande que já, na verdade, já sabemos há vários anos, as pessoas não estão suficientemente engajadas. Por quê? Porque eu acho que as empresas, de maneira geral, acabam focando em elementos como salário, como talvez condições de trabalho, que são importantes, mas que não deixam de ser o que a gente chama de fatores higiênicos. Eles impedem a insatisfação, mas eles não geram motivação. O que gera motivação é confiança na liderança, sentir que você está sendo desenvolvido. Então é isso que está faltando. Na verdade, invertendo aí o percentual, 56% dos trabalhadores não se sentem motivados. Nos Estados Unidos, o número chega a 79%. Então, é um movimento no mundo todo. 6 de cada 10 brasileiros pensaram em pedir demissão, segundo a pesquisa. Entre os desengajados, 9 de cada 10 consideram deixar a empresa. Então, essa mudança de lugar, esse menor apego. Na verdade, o que as empresas podem fazer para tentar reverter esse quadro? Porque era normal que as pessoas ficassem muitos anos na empresa, às vezes a vida toda, né? Muita gente sonhando em ser funcionário público pela estabilidade, isso ainda acaba afetando em alguns casos, mas havia esse apego, a necessidade de uma segurança que os mais jovens não têm mais. Acho que você está tocando em vários fatores. De fato, a gente talvez não esteja mais naquelas carreiras lineares onde você entrava numa empresa, se desenvolvia, aceitava talvez um pouco de sacrifício a curto prazo para um bem lá na frente. Hoje em dia isso acontece um pouco menos. Eu acho que os motivos pelas quais as pessoas realmente se conectam com o trabalho, porque engajamento é o quê? É, na verdade, se conectar com o seu trabalho, sentir que você está utilizando as suas capacidades, as suas habilidades, e se conectar também com a empresa, com os objetivos da empresa. Então, você tem que conseguir fazer os dois, e para fazer esses dois, a gente vê que tem fatores hoje em dia que são diferentes para as pessoas, né? Mais uma vez, a estabilidade era talvez um fator importante. Hoje em dia, a diversidade das experiências, sentir que eu estou aprendendo coisas diferentes assim o tempo todo, mais rapidamente, são elementos importantes. E tem essa preocupação também com qualidade de vida, tanto que a mistura aí do trabalho, o modelo híbrido, remoto e presencial, é o que garante mais engajamento. Sim, eu acho que toda a gente entende o porquê, né? Porque é o que combina flexibilidade, o fato de você ter, nem que seja a capacidade de escolher quando é que faz sentido para mim, para o escritório, quando é que eu vou ter realmente uma necessidade para encontrar com o meu chefe, para encontrar com colaboradores, para talvez tomar uma decisão importante. E os momentos onde eu não preciso disso, eu vou ter, na verdade, atividades mais focadas e eu vou me sentir muito melhor na minha casa, se eu puder, ou em outro espaço que eu vou determinar, onde eu vou poder focar, eu vou poder me concentrar e não ter interrupções, né? Então, o modelo híbrido realmente coloca esses dois elementos juntos. E em cidades, por exemplo, como São Paulo, onde a gente sabe que o tempo de deslocamento é muito importante, eu acho fundamental. Agora, eu acho que é importante também, talvez passar de uma situação muito reativa durante a pandemia para uma situação de realmente as empresas entender quais atividades fazem sentido no escritório, quais atividades os colaboradores, a gente pode deixar os colaboradores realmente realizar em casa deles. Então, mas entre os fatores que são colocados aí pelos trabalhadores para ter maior engajamento, eles colocam o companheirismo, a inclusão, respeito, igualdade, os relacionamentos interpessoais. Na atividade remota isso fica mais difícil, né? Com certeza.
Mas é por isso que as empresas acham que elas estão utilizando momentos para se conectar. Então, o que a gente fazia antes, que era os outdoors, ir talvez para algum hotel ou para outro lugar, junto com várias pessoas da empresa, talvez para definir os objetivos da empresa, isso tem que continuar. Acho que tem que ter uma outra essência, tem que ter um outro motivo. Mas esses momentos em inglês a gente fala de bonding, de conexão com as pessoas, é muito importante. E, aliás, acho que é importante de maneira geral, porque nós somos humanos, nós precisamos desse contato social, mas acho que, de fato, e aí é uma diferença dessa pesquisa no Brasil com outras pesquisas internacionalmente, esse espírito de camaradagem, ele é muito mais forte aqui no Brasil. E muita gente reclamou do isolamento durante a pandemia, mas a pandemia acabou deixando essa herança, né, que é o trabalho híbrido, o trabalho remoto, que praticamente não existia antes da pandemia. Exatamente. E assim, mais uma vez, se a gente for otimista e se a gente tentar tirar algum proveito da situação da pandemia, acho que tem a ver com realmente repensar a maneira de trabalhar, as formas de trabalhar, como é que eu consigo ter mais autonomia, escolhendo justamente as minhas modalidades de trabalho, como é que eu consigo me conectar e entender o porquê que é importante, por vezes, estar numa reunião e a gente definir, fazer uma atividade de brainstorming, trazer a criatividade para tentar desenvolver novos produtos, novos serviços de uma maneira mais conjunta, mais colaborativa. Então, acho que isso realmente é um benefício, entender por que isso é tão importante. Inclusive gerações mais novas cobram mais essa questão do desenvolvimento profissional, de treinamento, de objetivo, de um plano de carreira. Eles querem saber o que podem esperar do futuro e se a empresa não oferece essa perspectiva a essa mudança, né? Sim, acho que tem talvez não sei se a palavra seria imediatismo, mas tem essa necessidade de me conectar. O que eu estou fazendo nesse momento está alinhado com as minhas competências, está alinhado com os meus objetivos, elas demandam isso mais rapidamente. As novas gerações procuram isso. Então, acho que as empresas, acho que precisa ter um pouco de atenção, porque obviamente que essas novas gerações também entraram num contexto de trabalho muito diferente. A pandemia, onde muitas coisas ainda estão se ajustando. Então, acho que é preciso ter um pouco de cuidado com as avaliações que a gente faz, porque acho que pode mudar. Mas, de maneira geral, o que isso sugere é a necessidade das organizações de ser mais personalizadas, de se interessar mais para os colaboradores, com os colaboradores e os objetivos deles. Inclusive, há pouco nós conferimos uma matéria aqui em que há uma norma agora do governo em relação à saúde mental dos funcionários, porque tem esse outro aspecto também. Dada a pressão do cotidiano, a pressão de vida, de noticiário, de tudo mais, as pessoas estão sofrendo, né, no dia a dia, e a empresa tem que acabar dando condições de vida, uma salubridade maior, se pode se falar assim, né? Com certeza, acho que é um ponto importante. Tem uma responsabilidade das organizações muito grande de entender justamente melhor, de ter um pulso do que está acontecendo com os colaboradores. Então, pesquisas de clima são importantes, mas acho que precisa ir além disso. Mas tem uma responsabilidade do indivíduo também. Acho que nós somos protagonistas, né? Uma das diferenças também, a pandemia trouxe um pouco mais essa necessidade de se preocupar em eu encontrar o contexto que é adequado para mim, o tipo de trabalho que é adequado. Então, acho que essa questão de saúde mental ela tem que ser resolvida dos dois lados. Os indivíduos se entender melhor, se conhecer melhor para encontrar os bons contextos e as empresas, obviamente, também se preocupar mais e de maneira mais genuína. Porque muitas vezes a pessoa gosta do trabalho, da função que exerce da empresa e mesmo assim acaba desenvolvendo problemas com ansiedade e outras doenças, não é? Sim, porque obviamente que vamos concordar que tem uma questão também de carga exageradas, muitas das vezes. Eu estava dizendo que é interessante, importante, por vezes, estar no escritório, mas agora a gente também sabe a quantidade de reuniões que nós temos, sem muitas vezes saber por que a gente está nessa reunião, o que a gente vai decidir nessa reunião, sem falar da falta de preparação, muitas vezes, né? Então, isso acaba gerando atividades desnecessárias, que não são produtivas, que não são efetivas, e a gente se apercebe disso. Então, fica frustrada nos melhores dos casos, pode ficar esgotada nos piores dos casos. É isso, então eu acho que existe a necessidade mesmo de um foco maior, tanto das empresas como dos funcionários, em relação ao que pode garantir um relacionamento melhor, é isso?
Acho que sim, porque a teoria econômica nos diz isso, né? As pessoas estão incentivadas a procurar a melhor adequação entre as suas competências e o que a empresa propõe. Então, a gente vê que é uma mão de vias duplas, é assim que vocês falam, e acho que isso é importante. A gente não pode só ser um lado ou outro. Os dois têm que colaborar em conjunto para encontrar a melhor adequação. É isso, nós ouvimos o Paul Ferreira, francês, daí esse sotaque, que é professor da FGV. Falamos da pesquisa Engaja SA. Muito obrigada pela presença, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Com vocês.